Denúncia junto à ONU. O povo brasileiro pede intervenção constitucional pelas Forças Armadas do Brasil. Não queremos um regime comunista. Complaint the UN. The Brazilian people asks. Constitutional intervention by the Armed Forces of Brazil. You do not want a communist regime. Quero deixar uma saudação para a comunidade internacional e para a ONU, em nome dos brasileiros. Nós, hoje, estamos vivendo uma situação única na história do nosso país, em que, enquanto outros países baseiam-se na Constituição para reger as suas ações, no Brasil, a nossa Constituição foi abolida pelo atual governo, que tem um projeto continental de violação dos direitos humanos, das liberdades individuais. E esse projeto é bem conhecido da comunidade internacional, que se chama Foro de São Paulo. E as ações do nosso governo, do governo brasileiro, já vem há algum tempo sendo regidas pela agenda do Foro de São Paulo. E por essa razão, devido à nossa Constituição já ter sido rasgada diversas vezes pelo atual governo, eu estou aqui para invocar a Declaração dos Direitos do Homem, que são reconhecidas internacionalmente pela cultura ocidental, e invocar o nosso direito de resistência diante dessa opressão. Os resultados desse plano chamado Foro de São Paulo já são visíveis, já estão plenamente concretizados na Venezuela, Argentina, Bolívia e Equador. O Brasil, por ser um país de dimensões continentais, por ter uma população de 190 milhões de pessoas, foi escolhido para ficar por último, para fechar esse cerco. E eles já estão chegando bem próximos de fechar esse cerco. O plano deles é de permanência no poder, é de amplo conhecimento mundial que as urnas eletrônicas que foram utilizadas nas eleições, tanto do Brasil quanto de outros países, foram fraudadas. O nosso direito de escolher os nossos governantes já nos foi retirado. Então nós estamos invocando o direito de resistência para defender a nossa liberdade, nosso direito de propriedade, todos os direitos que o homem tem, que garante um bem viver. Dentro desse cenário, o Partido dos Trabalhadores no Brasil se tornou uma ameaça para a nossa liberdade e para a democracia, não só para os brasileiros, como também para toda a América Latina e até mesmo para o mundo, especialmente para os Estados Unidos e Europa. Então, é muito importante vocês saberem o que nós estamos passando aqui e que nós nos basearemos por todos os tratados que o Brasil é signatário, que são recepcionados pela nossa Constituição de 1988. E nós pedimos o apoio da comunidade internacional nessa nossa luta pela liberdade. Nós hoje estamos vivendo aqui uma situação parecida com a que passou a Coreia há alguns anos atrás, quando ela acabou dividida em Coreia do Sul e Coreia do Norte. Nós estamos bem perto de uma guerra fraterna, só que além dessa guerra fraterna, que está sendo subsidiada pelo governo, através de verbas públicas, financiando o MST, nós temos a possibilidade de uma intervenção internacional da parte dos países do Foro de São Paulo, que são Argentina, conforme eu já mencionei, e Venezuela. Especialmente a Venezuela oferece um risco, já foi reconhecida como um risco à segurança dos Estados Unidos, e ela é um risco à segurança internacional. Nós não podemos permitir que esse plano se concretize. Em havendo uma situação de conflito no Brasil, nós reiteramos os nossos valores de liberdade e democracia, conforme a cultura ocidental, e nós pedimos o apoio das nações amigas do Ocidente. Nós não podemos permitir que se concretize esse plano de restringir, de tirar a nossa liberdade. Eu fiquei sabendo que o MST esteve na Venezuela, através do seu líder Stedley, para pedir o apoio da Venezuela
para a eventualidade de nós brasileiros tirarmos a Dilma Rousseff do poder aqui no Brasil, onde muitos brasileiros vão pedir o impeachment, que é a retirada de Dilma do poder, Dilma Rousseff. Na prática, isso significa uma quebra nos planos do Foro de São Paulo. Eles estão desesperados. Lula, há pouco tempo, mencionou que esse senhor Stedley colocaria o seu exército na rua. O exército que ele menciona não é apenas o MST, mas também ele fazia referência ao exército da Venezuela, porque o ministro das comunas da Venezuela, Elias Jawa, esteve no Brasil firmando um acordo de cooperação para a revolução, exatamente essas palavras, revolução, com o MST. Firmaram um acordo traçado, devidamente documentado em vídeo e publicado nas emissoras na Venezuela. Isso significa um perigo de guerra iminente no Brasil. Nós, defensores da democracia, que estamos aqui nos manifestando, iremos defender a nossa liberdade e os direitos do homem, que é o direito de propriedade. Hoje na Venezuela não existe mais direito de propriedade, redes inteiras de supermercados estão sendo fechadas, os diretores estão sendo presos e estão sendo substituídos por agentes do governo. Os trabalhadores têm que esperar 6 horas o seu pagamento. E na hora de receber o seu pagamento, eles têm que conversar com o censor do governo para explicar como eles vão aplicar o seu salário. E se o censor do governo achar que esse cidadão não está aplicando corretamente aquele recurso do seu salário, o governo retém parte do salário do trabalhador. Isso é inadmissível. Todos nós temos o direito de aplicar como bem entendermos aquilo que é o fruto do nosso trabalho, seja um trabalhador, seja um empresário. E é por essa liberdade que nós estamos lutando hoje. Então, em nome do Brasil, em nome dos brasileiros, em nome de todos os brasileiros, eu estou aqui declarando que o Brasil está sob golpe e pedimos o apoio da comunidade internacional. Hoje, algumas pessoas, como eu, estamos pedindo a intervenção militar constitucional. Havendo uma intervenção, nós desejamos que sejam fechadas as instituições que hoje estão representando o poder máximo no Brasil, porque essas instituições estão plenamente corrompidas. O nosso Congresso Nacional se vendeu inteiramente para o governo diversas vezes. A última e a mais abusiva de todas foi a alteração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, onde cada congressista aceitou o suborno de R$ 748 mil para alterar a lei, para impedir que a nossa suposta presidente Dilma Rousseff fosse para a cadeia. O nosso Congresso, que é o nosso Legislativo, está corrompido, o nosso Executivo está corrompendo e o nosso Judiciário hoje está composto 80% por indicados pelo Partido dos Trabalhadores. Então nós não vemos outra saída senão uma intervenção militar constitucional, conforme reza a nossa Constituição de 1988. Algumas pessoas dizem que a Constituição não fala em intervenção militar constitucional, no artigo 142. Mas está havendo um erro de interpretação. O artigo 142 menciona que as Forças Armadas devem obediência exclusiva ao Presidente da República. Porém, menciona também que as Forças Armadas devem ser acionadas para defender a lei e a ordem a pedido de qualquer um dos poderes. Estamos falando de legislativo, executivo, judiciário e do povo, porque a nossa Constituição, assim como várias outras, diz que todo poder emana do povo. Então, em nome do povo brasileiro, é que nós reivindicamos o cumprimento do artigo 142 e a intervenção militar constitucional. Alguns dirão, não existe lei regulamentando como acontecerá essa intervenção militar constitucional. De fato, não existe. Mas também não existe a previsão do crime de lesa pátria, não existe previsão do crime de traição. Os nossos governantes estão cometendo gravíssimos atos de traição ao povo brasileiro e não existe previsão. As leis que nós prevemos, que nós temos hoje vigentes para punir esse tipo de crime, muitas vezes não alcançam o presidente. O presidente goza de uma certa imunidade. Isso faz com que qualquer um possa colocar um país inteiro a perder, como é a situação que nós estamos vendo hoje. Na verdade, esse qualquer um que é o presidente, ele não está sozinho. Ele tem uma série de outros agentes dentro dos órgãos públicos praticando esses crimes junto com eles.
Então nós entendemos, embora muitos brasileiros acreditem que o impeachment vai resolver, nós entendemos que o impeachment não é a solução, porque vai manter toda essa máquina de corrupção que existe instalada no poder. Nós, brasileiros, como é de conhecimento internacional, inclusive muitas vezes nós somos motivo de chacota nos veículos de comunicação, pagamos os impostos mais caros do mundo e os nossos serviços são de péssima qualidade. Então, nós não admitimos mais estar pagando 40% de tudo que nós produzimos, não admitimos mais viver 5 meses do ano pagando impostos que não serão revertidos em benefício da população. E isso configura escravidão. E nós estamos invocando aqui a nosso direito de liberdade, de escolher como vai ser empregado o nosso dinheiro, em benefício de quê, e não admitimos mais estar enriquecendo pessoas que chegaram ao poder a título de nos representar, mas não estão representando nada além de si mesmos. Então, essa é toda a nossa revolta, a nossa indignação, uma indignação justa, válida. Reiteramos os nossos votos de devoção à democracia, aos princípios democráticos, aos valores democráticos, à família, à propriedade, ao trabalho, ao mérito, e renovamos os nossos votos de respeito às nações amigas. Então, esse é o recado que eu quero deixar, especificamente para a ONU e para a comunidade internacional. Muito obrigado.